paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui já na minha igreja, para adorar o Senhor. E o Senhor alguns dias já veio me tocando para que eu fale a respeito de um testemunho que eu vivi no ano passado, que foi muito forte, impactou muito minha vida até hoje. E eu queria compartilhar junto com vocês. No ano passado, nós estávamos num culto aqui no Itaperi, a minha igreja, Comunidade Evangélica Aliança Eterna. E eu fui deixar um pastor em casa, um amigo meu, pastor Batista, num bairro bem próximo aqui. Então, quando eu deixei o pastor Batista no seu bairro, na sua casa, ao descer, ele olhou para mim e disse assim: o Senhor Jesus vai contigo aqui dentro desse carro, vai te protegendo, ele está aqui sentado do teu lado. Então aquilo ali, eu saí, eu parti, e aquilo ali veio incendiar o meu coração. Então eu comecei a adorar o nome do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que tu está comigo aqui no carro, o Senhor está sentado aqui do meu lado. Senhor, me dá um sinal que tu está aqui. Senhor, tu podes, toca a minha mão, eu quero sentir o calor da tua mão. E foi muito forte, ali eu estava emocionada, as lágrimas começaram a cair. E eu fui no caminho todo, onde eu tinha oportunidade, eu colocava minha mão no assento do carro, aqui do meu carro, e eu dizia: Senhor, toca na minha mão, Senhor, eu quero sentir o calor da tua mão. Quando de repente eu paro num semáforo e de repente vem um rapaz, um flanelinha, para limpar o meu carro, e fez gesto assim para eu baixar o vidro. E eu fiz não, porque eu queria só aquele momento que eu queria pegar na mão de Jesus. E eu sei que o sinal abriu, e quando eu atravessei, cruzei aquele sinal, a voz do Senhor bradou muito forte no meu coração e disse assim: você acabou de perder a oportunidade de tocar na minha mão, porque tu não tocou na mão dele, daquele rapaz ali no sinal. Então naquele momento, meus irmãos, foi algo tão impactante para mim que eu entrei num choro copioso, e eu olhava para trás e não tinha como voltar, tinha muitos carros. Eu tentei um retorno e não tinha um retorno muito próximo, mas eu fiquei naquele pensamento: será que eu volto, eu não volto? Mas eu não me controlava de chorar. Então eu tomei uma decisão, eu disse assim: eu vou fazer o que Deus está mandando, eu quero segurar na mão daquele rapaz, porque Jesus disse para mim muito forte. Então eu fui, e quando chegou naquele sinal, eu retornei, bem longe o retorno, ali na Silas Munguba. E quando eu retornei, eu pedi a Deus: Senhor, que o sinal esteja fechado para eu falar com ele. Mas o sinal estava aberto, estava verde para mim. Então quando eu olhei, eu cruzei pelo rapaz, e já tinha mais 2 rapazes lá com ele. Então eu baixei o vidro e disse assim: eu quero falar contigo. Então os rapazes nem entenderam, porque os 3 estavam muito próximos um do outro. E eu sei que eu tive que sair ali, porque o sinal estava aberto. Aí eu parei num acostamento mais à frente, e eu fiquei olhando em direção ao sinal. E quando de repente, para honra e glória do Senhor, vem exatamente dos 3 que eu dei aquele grito que disse que queria falar, veio aquele rapaz, o primeiro que tinha me abordado para eu baixar o vidro. Então, quando aquele rapaz veio, eu toquei na sua mão, eu apertei sua mão e comecei a falar de Jesus para ele, do amor de Jesus, e falei o que tinha acontecido. Aquele rapaz começa a chorar, e era eu e o rapaz chorando ali naquela avenida, na Silas Munguba, quase 22 horas, 9h30, 10 horas da noite, e eu comecei a falar, abrir o meu coração e falar do amor de Jesus na vida dele. Então ele disse: irmã, nunca ninguém falou para mim de Jesus como você está falando, mas eu quero te dizer que eu já fui de uma igreja quando era criança. Minha mãe sempre me levou, e eu me desviei do caminho, me afastei, e hoje a senhora falando isso aqui para mim. Então eu dei um abraço naquele rapaz e dei muitas esperanças pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. O que eu quero te dizer com isso é que Jesus, ele já declarou lá em Mateus 25, que quando a gente dá a comer a quem tem fome, é um pequenininho do Senhor. Quando o Senhor declara: porque eu tive fome e me deste comer, eu tive sede e me deste beber, eu estava nu e tu me vestiste, estava preso e tu foste me visitar. Deus está falando que a gente tem que cuidar dessas pessoas que estão à margem da sociedade também. Muitas vezes a gente só quer evangelizar pessoas que estão bem, mas pessoas que estão ali marginalizadas, pessoas aprisionadas a vício, pessoas mendigos de rua, a igreja muitas vezes, muitas igrejas fazem, mas muitas igrejas ainda não amadureceram para isso. Mas Jesus, ele está ali também, e é nossa missão, é o nosso papel chegar para essas pessoas que a sociedade ignora, que está à margem da sociedade, porque Jesus disse para mim muito claro
declaro naquele dia que se eu tocasse na mão daquele rapaz, eu estaria tocando na mão dele, porque Deus tinha um propósito na vida daquele rapaz. Mas quantos irmãos cristãos não passam por um sinal desse e fecham o vidro e nem sequer dão um panfletinho, uma palavra de ânimo, uma palavra, um Jesus te ama, e eles precisam ouvir. Todo ser humano, toda criatura aqui nessa terra precisa ouvir, porque Deus tem filhos de Deus em toda parte. Então, muitas pessoas dessas que estão abandonadas nas ruas, como esse rapaz disse, olha, eu me rebelei contra minha mãe, fiquei rebelde, comecei a morar nas ruas e estou aqui nessa vida até hoje. Mas ele disse que eu voltar para Jesus ali, ele recebeu Jesus, se reconciliou, orei por ele. E eu creio que ele não esqueceu desse encontro, porque Deus se encontrou comigo de uma forma especial, mas também se encontrou com ele. Então, abra sua boca e proclame a palavra de Deus para quem o Senhor te mandar. Para onde você passar, leve o amor de Deus, porque é de onde a gente menos espera que os corações, o Espírito Santo vai tocar os corações para recebê-lo. Que fique de testemunho que nós temos uma missão nessa terra, que é pregar a palavra a toda criatura. Então vamos, irmão, porque essa missão do ID é de toda a igreja, não é só para missionários, para pastores, mas é para todos que compõem uma igreja, a igreja de Cristo. Avante na evangelização. Vamos amar as pessoas, independente do estado que elas estejam. Vamos amar e vamos pregar a palavra, porque Deus é que se responsabiliza pela conversão das pessoas. Um abraço no seu coração, que é a pastora Jerusa Vieira.